Era um dia ensolarado em Madrid e os nossos heróis, Homem-Aranha Rosa e Mulher-Aranha Rosa, estavam de férias. Chegaram a uma sorveteria cheia de cores e cheirinho delicioso de sorvete. Havia sorvetes de todos os sabores, mas, de repente, o relógio comunicador de Homem-Aranha Rosa começou a piscar. Era uma emergência. Seus colegas aranhas precisavam de ajuda. Um monstro enorme estava causando confusão em um prédio próximo. Sem perder tempo, os dois heróis se levantaram, correram pela rua e pularam em suas motos. Homem-Aranha Rosa já estava acelerando. Sobe, sobe, vamos todos subir o prédio. Chegando ao local, o monstro parecia enorme e assustador. Mas nossos heróis trabalharam juntos, usando suas habilidades e coragem. Com muita precisão, eles conseguiram cercar e capturar o monstro, garantindo que ninguém se machucasse.